Bom dia. Antes eu vou falar fora do microfone para que as pessoas cegas ou com baixa visão possam identificar a minha localização. Vou fazer a minha autodescrição, que é um outro recurso de acessibilidade, também voltado para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou Gisele Santiago, uma mulher negra de cor parda, alta, gorda, meu cabelo está trançado com tranças loiras e longas, uso óculos de grau com armação dourada, estou usando calça e casaco pretos, um sapato e uma blusa num tom de marrom e um colar com detalhes em azul e seguro um microfone nas mãos. Eu sou agente administrativo da área de reabilitação e secretária do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do INTO e estou tendo o privilégio de apresentar esse evento organizado por este comitê. O 20 de novembro ganhou visibilidade pela primeira vez em 1971, quando um grupo de jovens negros se reuniu no centro de Porto Alegre para pesquisar a luta de seus antepassados e questionar a legitimidade do 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, como referência de celebração do povo negro. No lugar, sugeriram 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, para destacar o protagonismo da luta dos ex-escravizados por liberdade e gerar reflexão para as questões raciais. Quase 50 anos depois, em 2017, o Senado aprovou o projeto de lei que instituiu o 20 de novembro como data comemorativa, de forma a contribuir para reforçar a luta pela igualdade racial. O primeiro seminário do Novembro Negro do INTO, realizado em novembro de 2022, trouxe profundas reflexões que, naturalmente, geraram uma aglutinação de pessoas interessadas em debater a temática racial no ambiente institucional. Em janeiro de 2023, a área de Política Nacional de Humanização convidou essas e esses profissionais para que fossem membros e membros de um grupo de trabalho com a finalidade de auxiliar na criação do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão no âmbito deste instituto. Dentre algumas competências do CODE-INTO estão propor ferramentas, iniciativas e sistemáticas para criar, viabilizar e aprimorar a política de inclusão e diversidade no âmbito do INTO, estruturar um plano de trabalho para a política de diversidade, equidade e inclusão, considerando especialmente iniciativas relacionadas à igualdade de gênero, étnica e racial. Identificar políticas, programas, ações e projetos de diversidade e inclusão na administração pública federal que possam ter aplicação no âmbito do INTO e demandar engajamento institucional de toda a força de trabalho. Estamos na 4ª edição do evento Novembro Negro, que será composta por 3 dias de profundo aprendizado e reflexões e abrange uma programação variada, como a 4ª exposição Sorriso Negro, que será inaugurada hoje e ficará disponível até o dia 28 de novembro, no foyer aqui no 2º andar. Também hoje teremos o lançamento do Vídeo Institucional de Combate ao Racismo, logo após esta mesa de abertura, a palestra magna Saúde sem Racismo Religioso, com Pai Dário, oficina de boneca Baiomi, com Sônia Oliveira, às 13h30 na pediatria. Amanhã, às 13 horas, teremos a roda de samba com o grupo Ossos do Ofício, composta por servidores e pacientes do INTO. Amanhã, às 14 horas, teremos a palestra Quilomba SUS, com Tadeu de Paula. Na quinta, às 9 da manhã, teremos a mesa com o tema Masculinidade e Racismo, composta por Henrique Restier, Rolf Malungo e Leandro Rocha. E às 11 horas, teremos o Cine Debate Sorriso Negro, com Edileuza Jordana, Leandro Rocha e Ricardo Teodoro. Agradeço a presença de todas as pessoas e gostaria de pedir uma salva de palmas para cada um dos convidados que comporão a mesa de abertura. Convido o senhor Ricardo Teodoro, agente administrativo e coordenador de projetos especiais. A senhora Michele Coutinho, agente administrativo e chefe da área de Política Nacional de Humanização. A senhora Fátima Alves, psicóloga e coordenadora do Comitê de Reconforto Espiritual Religioso. E a senhora Aide Valéria, assistente social e coordenadora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do INTO.
Neste momento, passo a palavra ao senhor Ricardo Teodoro, coordenador de projetos especiais. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui em nome da Coordenação de Projetos. Acho que 1 ano e meio que a Coordenação de Projetos teve o prazer de ter o CODEI fazendo essa parceria, fazendo esse auxílio, fazendo essa dinâmica em relação ao CODEI. Então, assim, é uma honra estar aqui. Ano passado, o evento só melhora, só se qualifica, as palestras em relação... Esse ano teve documentário, teve a prévia, né? A premiere na sexta-feira, que foi um sucesso. Então, esse apoio que é feito em relação a todos os funcionários, todas as pessoas de fora que vêm aqui. É um prazer receber aqui na nossa casa vocês nessa palestra, esse enriquecimento para todos nós, tá bom? Muito obrigado, que seja um dia, uma semana, um mês e um ano sempre fazendo com essa temática, tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Passamos a oportunidade à senhora Michele Coutinho, chefe da área de Política Nacional de Humanização. Bom dia. Como membro do CODEI, não posso deixar de me autodescrever. Sou uma mulher negra, de pele parda, clara, cabelos cacheados na altura do ombro, óculos com armação vermelha. Estou com uma blusa com estampa étnica, um brinco também com estampa étnica. Esse ano a gente está com o nosso 4º Novembro Negro, né? E eu sempre comento com a Aide, né, que é uma alegria, né, da gente estar conseguindo realizar esse evento que é tão importante, né, aqui no Instituto. A nossa coordenação tem muito nos apoiado nisso. E a gente costuma sempre trazer, né, esses eventos, essas rodas, para que a gente possa refletir um pouco sobre o racismo, né? Porque, apesar de a nossa população brasileira ainda, muitos, né, falar que não existe racismo, que racismo é mimimi, a gente sabe que não funciona bem assim. É só para a gente olhar as estatísticas que a gente vai ver, né? Então, se a gente pega lá, a maior parte da população que sofre violência e que é morta, você vai ter lá uma estatística que são os homens negros, principalmente jovens, na faixa etária de 17 a 29 anos. Os que mais morrem, os que mais estão encarcerados. As pessoas que estão em situação de rua, a maioria são pessoas negras. Mulheres que sofrem violência obstétrica ou qualquer outra violência dentro da saúde, são as mulheres negras, a maioria. As mulheres trans, a maioria que sofre violência ou são assassinadas, são mulheres trans negras. E assim como também a cultura, a própria religião afro sofre também muitos ataques e muitas violências, né? Então, esse ano o Ministério da Saúde trouxe esse tema do saúde, né, sem racismo religioso, justamente para a gente estar refletindo sobre isso, né? Então, aqui esse é o espaço, né, que a gente está apropriando. E quando a gente defende, né, uma saúde sem racismo religioso, a gente automaticamente está em consonância com a Política Nacional de Humanização, né, que vê o usuário como ser integral, né, que tem uma história, tem uma vivência, e aí a gente pode acrescentar também que ele tem o modo dele de entender a sua espiritualidade. Tá? E aí, quando a gente tem no espaço de saúde, que é para ser um espaço acolhedor, e a gente tem ou racismo religioso, a gente está violando o direito, né, daquele usuário à saúde. Tá? E aí a Política Nacional de Humanização nos convida a ter uma escuta mais empática, tá? A olhar, reconhecer, né, esses saberes, né, tanto culturais quanto também religiosos. E aí, em relação à religião africana, dos povos indígenas, dos muçulmanos e todas as tradições religiosas, que a partir do momento que a gente tem esse olhar, a gente está cumprindo o princípio da equidade, tá? Para todos. Então, isso é muito importante e aqui, que vocês possam aproveitar, né, esses espaços que a gente tem proporcionado aqui para aprender, né, assim como a gente tem aprendido, né, para discutirmos, para refletirmos, para que isso também possa afetar as nossas práticas de trabalho, principalmente para quem está na assistência, né? Então, também quero agradecer a presença de cada um aqui, que vocês possam também estar retornando amanhã e quinta-feira para estar conosco. Tem muita coisa legal ainda para acontecer. Muito obrigada.
Agradecemos a sua fala e passamos a palavra à senhora Fátima Alves, coordenadora do Comitê de Reconforto Espiritual e Religioso. Bom dia a todos e todas. É um prazer. Eu gostaria de agradecer ao CODEI, né, Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, né, e na pessoa da Aide, pelo convite de estar aqui, né, fazendo parte dessa mesa de abertura. Eu tive à frente, né, da humanização, da área de política nacional de humanização, e desde 2009 a gente já fazia, a pedido do Ministério, um trabalho com a questão da saúde integral da população negra. Mas, assim, eu quero parabenizar a vocês do comitê, né, do CODEI, pela força que isso tomou dentro do Instituto, né, porque aquele trabalho que se faz com um grupo maior, mais pessoas acreditam e se envolvem, elas trazem, elas arrastam mais gente. E, assim, é belíssimo, né, tudo que tem sido feito, esse momento de agora, né, falar sobre o racismo e falar sobre o racismo como um fator de adoecimento, né, que é isso que a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra nos traz. Porque mais do que uma diretriz do Ministério da Saúde, ela nos aponta e nos estimula e nos chama a respeitar os direitos humanos, a vivenciar e a praticar a equidade, que é um pilar do Ministério da Saúde, né, e a proteger a dignidade do ser humano, que é, na realidade, um direito constitucional. Não é verdade? Então, ela vem com isso tudo no bojo e mostra que o racismo, ele traz doenças, ele adoece, né? Ele traz sofrimento, ele apaga histórias, ele apaga a ancestralidade, e isso tudo adoece, porque diminui e minimiza pessoas, seres humanos, né? Então, esse ano, com esse tema, né, do racismo religioso, e eu acho que é por isso, né, que vocês até me chamaram para estar aqui, né, porque a gente, esse tema de espiritualidade é um tema que, para mim, é muito, muito caro, é muito e muito importante. Não é por uma crença minha, é por tudo que a gente vê a ciência mostrando que faz bem. Então, eu, como psicóloga, sei o quanto que o racismo como um todo adoece, né? Como a gente vem dizendo, o Ministério também nos aponta. E defendo, né, e acredito que a gente tem que ter uma liberdade religiosa e que a gente precisa respeitar a fé de todo e qualquer povo. Tá? E é embasado nisso, com esse propósito, que há 16 anos eu criei o CRER, Comitê de Reconforto Espiritual e Religioso, aqui dentro do INTO. Tá? E é um trabalho que só vem florescendo, que a gente é chamado em várias instituições e vários locais para falar desse trabalho bacana que a gente tem aqui. Porque esse trabalho é feito por voluntários que são treinados por nós e eles atendem em duplas de religiões diferentes. E aqui eu tenho católico, eu tenho evangélico, eu tenho espírita, eu tenho umbandista e tenho candomblessista. Consegui, né? Porque há muito a gente convida, mas assim, talvez até porque eles vivenciam esse racismo e essa dificuldade, às vezes, de estar nos lugares, né, que não necessariamente são os deles, porque eles sabem que o CRER é para conviver com essas religiões todas, talvez eles mesmos se sentissem com a dificuldade de vir, né, assim, de alguma forma ainda travados para vir. Mas a gente, cada vez mais, a gente convida as religiões de matriz africana para estar aqui com a gente. Obviamente, de todas as religiões, seguindo os princípios que a gente tem aqui. Sem proselitismo, o voluntário vai lá, não é para doutrinar ninguém. Ele vai lá para acolher, ele vai lá para ouvir, ele vai lá para ajudar numa conexão com o transcendente. Seja de que forma aquele paciente, aquele familiar ou aquele profissional de saúde que também é atendido pelos voluntários, quando desejam, todos quando desejam, a gente não imputa e não impõe nada a ninguém. Ele seja o transcendente da forma como ele vê, como ele sente aquele sagrado.
Tá? Então, esse é toda a mola propulsora do nosso trabalho. É não colocar nenhuma religião como mais importante que a outra. Todas as religiões são importantes e são válidas, desde que elas modifiquem e nos ajudem na nossa evolução enquanto ser humano. Eu sempre digo isso. Tá? Então, eu fui, né, tive a oportunidade de numa palestra que eu estava fazendo, eu fui convidada depois por uma comunidade que trabalha com essa via, né, espiritual da africana, a participar do Xaxará da Saúde. Não sei se vocês conhecem. Foi em Nilópolis, em 17 de agosto, e eles me chamaram para falar do CRER. E eu falei assim, tá, vamos falar do CRER. E eu convidei as pessoas, todos que lá estavam, né, eram dessa religião, e eu convidei, e eles me viram falando com o maior prazer desse trabalho que a gente desenvolve aqui, e convidando verdadeiramente cada um deles que pudesse e quisesse participar aqui. E aí a gente já viu alguns frutos, porque já veio pessoa, já veio um bandista, já veio candomblessista, e eles estão, todos eles que ficam, eles gostam muito do trabalho, porque eles veem que aqui é uma comunidade. E a gente não permite que haja nenhum, entre os próprios voluntários, eles se dão, eles vão em dupla, e a gente tenta ver se, de um modo geral, eles vão em duplas de religiões diferentes, que é para não ter nenhum proselitismo. Mas a gente precisa mais de vocês. Quem dessa matriz africana, que venham, tá? E a gente vai treinar, a gente vai conversar e as pessoas vão trabalhar para isso se dissolvendo, porque isso que vocês estão fazendo aqui, né, o CODEI faz, já é o dissolver, já é um trabalho. E o trabalho do CRE também se soma a esse trabalho que vocês fazem aqui para ter e para eliminar esse preconceito, né, esse racismo religioso que a gente vê e existe mesmo. E a gente precisa combater. E é com isso, são pequenas ações. E, no entanto, a gente também soma ao CODEI esse trabalho que é feito aqui. Tá? Então, assim, que esse evento, né, que começa hoje, por mais 2 dias, né, que nos ajude a refletir numa ação antirracista, sempre nos nossos gestos, antirracista, de uma coisa de um ecumenismo religioso, né, interreligioso, e que a gente não esqueça de que todo ser humano tem direito a ser respeitado na sua cor, na sua fé e na sua dignidade. Tá? Então, é isso que o CODEI defende, é isso aí que o CRER defende, e é essa batalha que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo brilhantemente. Tá? Parabéns a todos, parabéns à comissão, parabéns a Michele, e assim, vamos seguindo. Tá? Muito obrigada. Agradecemos a sua fala e passamos a oportunidade à senhora Aide Valério, coordenadora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do INTO. Bom dia, gente. Sou a Aide Valério, uma mulher preta, estou com uma roupa verde, um chale verde. Hoje eu estou toda trabalhada no verde, até o sapato é verde, e um óculos. Atrás de mim tem como é o nome disso? Um banner do INTO. Que é uma forma também de acessibilidade. É um prazer receber a todos e todas. Não vou me alongar. Dizer que hoje a gente vai estar em primeira mão assistindo ao bizu que nós realizamos, um bizu para denunciar o racismo. E aí eu tenho aqui uma cola que eu vou ler, tá? Temos uma novidade. Vocês verão com exclusividade o lançamento do vídeo institucional de combate ao racismo, idealizado pelo CODEI de Diversidade. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a toda a equipe que tornou este vídeo possível, inclusive ao Pedro e ao Reginaldo, que são pessoas aqui que trabalham aqui no auditório. O profissionalismo e a dedicação de cada um foram fundamentais para o resultado final. Agradeço a Tati, agradeço a Gi e agradeço a Renata, que são as 3 pessoas do CODEI que doaram, né, o seu pensar e o seu
fazer profissional para a realização desse vídeo. E agora a gente vai assistir em primeira mão. Muito obrigada. O Pedro está me dando aqui a cola, o Pedro é da UNEP, tá? Falei errado, o Pedro é da UNEP. O INTO, em sua construção de valores e princípios, valoriza a humanização. Nesse contexto, pautado pelo respeito e pela valorização do ser humano, não é tolerada neste instituto qualquer forma de discriminação racial, em nenhuma de suas formas. Além disso, você sabia que a prática de racismo é crime? É passível de detenção e processo judicial? Você sabia que induzir, praticar a discriminação, ainda no momento de descontração, no momento de recreação, são condutas que são passíveis de punição, de acordo com a Lei 7716 de 89? Racismo não é mimimi. Se você foi vítima ou presenciou qualquer ato racista, denuncie. Para isso, você pode utilizar o canal de ouvidoria do Ministério da Saúde, o Fala BR, ou Disque 100. O racismo é um mal que deve ser extinto e o combate a ele é responsabilidade de todos nós, Independente de raça, idade ou gênero. Tá aí o nosso vídeo. Nosso bizu que vai estar rodando nas TVs, né, do nosso instituto. Temos agora 3 estrelas que a gente só tem a Renata, né? Todo mundo já viu a Renata falando sobre o Dia do Idoso, né? Agora nós temos mais 2 estrelas do CODEI, entendeu? Que vai duas artistas do CODEI que vão estar nas TVs do INTO. Muito obrigada, que tenhamos um excelente evento. Agradeço a participação e desfaço a mesa. Aproveito a oportunidade para orientar aos presentes que não verificaram no QR Code para poder receber o certificado. Para darmos início a esta importante palestra com o tema Saúde sem Racismo Religioso, tenho a honra de apresentar o convidado Pai Dário, personalidade fundamental para o fortalecimento das nossas práticas. Recebam Pai Dário com muito carinho. Pai Dário é um homem negro, babalorixá do Ilê Axé Onissegum, jongueiro por tradição, coreógrafo, educador e gay. Pai Dário, desde cedo, teve o terreiro e a cultura popular como sua identidade. Cria da favela da Serrinha em Madureira, fez das rodas de jongo, do samba e do diálogo com os mais velhos sua fonte de inspiração e luta. É também dirigente do Centro de Tradições Onissegum em Guapimirim, Rio de Janeiro, consultor religioso da Estação 1ª de Mangueira, responsável religioso pelo presente de Iemanjá do Arpoador, produtor e diretor artístico da Companhia de Aruanda, fundador da Associação de Jongueiros do Estado do Rio de Janeiro e diretor artístico do Instituto Floresta. Com seu movimento em defesa dos povos tradicionais de terreiro, criou o hashtag Se Não Fosse o Candomblé. Seja muito bem-vindo, Pai Dário. Oi, bom dia a todos, todas e todas. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso, mas me perdi na rodoviária. Fecharam a saída ali, colocaram uma novidade, aí não tem mais o sinal para vir para cá.
Tive que ir até o aeroporto para depois voltar, então desculpa pelo atraso. Eu sou um homem negro, de baixa estatura, tenho os cabelos raspados, máquina 1, a parte baixa, em cima de dread. Estou vestindo uma roupa africana verde bandeira, lindíssima. E estou aqui muito feliz pelo convite. Queria começar agradecendo a esse comitê, a essa instituição, porque não é fácil convidar um babalorixá para falar de racismo religioso dentro das unidades de saúde, dentro de uma unidade de saúde. Apesar de ser um jovem senhor, a gente vem nessa luta há muito tempo, né? Porque a gente fala de racismo em várias esferas, mas a gente fala de racismo de um modo geral. Então eu queria agradecer ao comitê, na pessoa da ID, que foi super carinhosa e super educada e respeitosa. E eu estou aqui para falar de respeito também. Alguém disse bem aqui, racismo não é mimimi, né? E as pessoas todos os dias acreditam e acham que a gente faz um mimimi ou faz uma tempestade num copo d'água, e não é isso. Só para vocês terem uma noção, eu desci do táxi numa entrada que eu acho que é de estacionamento, que ela aparece ali, onde tem um vidro, e aí o segurança disse, olha, não é aqui, é do outro lado. Desse outro lado, dali até chegar aqui, ninguém falou nada, obviamente, não sofri nenhum racismo, mas o estranhamento, só pelo simples fato de eu estar vestido com uma roupa africana, já é assim. Só que nós somos 54% da população brasileira. Eu não estou dizendo que 54% da população brasileira é de terreiro, não, mas é preta. Então não pode ter um estranhamento, seja no Rio, seja em Salvador, seja no Maranhão, em que estado for do Brasil, se eu estou vestido com uma roupa ritual minha, não pode causar estranhamento, porque quando o padre passa, não tem o estranhamento da batina. Então isso já é o racismo religioso, é a falta de informação, é a falta de educação. Então a gente estar aqui hoje é muito importante para a gente também. Eu falo como líder religioso e como alguém que vem militando há muito tempo, levantando essa bandeira. Fiquei feliz, encontrei uma filha aqui que trabalha na farmácia, encontrei minha porta-bandeira com jaleco Bento, que eu sou, apesar de ser babalorixá da Mangueira, eu sou Império Serrano, todo mundo sabe disso, sou muso do Império. Minha porta-bandeira que está ali atrás de jaleco, eu falei, eu te conheço. Estava com outro traje, mas eu a reconheci. Estar num espaço desse para falar sobre, de certo modo, da saúde da população preta e do enfrentamento ao racismo religioso me faz e me deixa muito feliz. Eu costumo dizer que eu sou um corpo encruzilhada. Eu estou no samba, eu estou no jongo, eu estou na política, eu estou na arte, na cultura, na educação, porque eu acho que quem tem limite é município, né? Tem um termo que usam assim. A gente não tem que ter limite, a gente não tem que parar. Se tem 2 braços, 2 pernas que funcionam, uma cabeça que está funcionando, a gente tem que estar aí para a vida e para esses enfrentamentos. Se me colocaram aqui nesse lugar, é porque não é para parar. Então eu saldo o Deus do dia de hoje, que é o Ogum, que é o orixá da tecnologia, que nos faz, né, hoje em dia, estarmos conectados. Saldo o Exu, que é o orixá da comunicação, que me faça ter uma boa comunicação com vocês. O que eu chamo de bate-papo aqui, isso aqui é um bate-papo, não sou ligado a todas essas formalidades. E saldo o Abaluaí, que é o Deus dos ossos, que no dia de hoje possa estar curando num instituto como esse, todas essas pessoas que vêm aqui à procura de cuidado, de cura, para que essas cirurgias sejam bem-sucedidas, para que esses encaminhamentos sejam bem-sucedidos, para que Abaluaí, que é o Deus dos ossos, possa estar hoje passando a mão, não só hoje, mas sempre, sobre essas pessoas aqui. Então, muito obrigado de verdade à ideia, a todo o comitê pelo convite, pelo cuidado. Eu queria ressaltar, primeiro, que os terreiros são lugares de preservação das nossas ancestralidades, mas dos nossos modos de cura também. Quando a gente fala em saúde, eu posso ousar em dizer aqui, quem inventou, quem criou, que químico criou a erva que faz a novalgina? Que químico criou os medicamentos? Se vocês observarem, eu estou falando isso com pesquisa, tá? Não estou jogando conversa ao vento.
80% da medicação brasileira, de laboratórios brasileiros, elas são à base de troncos, ervas, raízes. Aprenderam com quem? Aprenderam aonde? Quando a gente chega aqui, a gente encontra os originários. E logo depois nós, os povos tradicionais, vamos tomando conta de parte do território. Então, como é que a gente hoje não tem a coragem de parar para pensar aonde todas essas pessoas pesquisaram, estudaram, colheram esse tipo de informação? A gente está falando de pessoas, homens e mulheres, que até alguns anos atrás eram somente objeto de pesquisa. Você vê, às vezes, numa monografia, numa tese, agradeça ao pai fulano, à mãe beltrana, à tia rezadeira fulana de tal. A pessoa ia, bebia naquela fonte, entendia, aprendia, faziam trabalhos fantásticos, criam-se coisas fantásticas, mas de quem é, na verdade, o conhecimento? Então, quando a gente vai falar de saúde, falando de Brasil, a gente está numa instituição nacional. A gente precisa primeiro lembrar que quando o poder público não chega nas periferias, e eu sei que aqui é uma unidade de saúde que tem uma fila enorme, muito procurada por ser um equipamento bem sucedido e não dá conta de atender um número enorme da população que precisa. Porque se na instituição municipal fosse tão bem sucedida, na estadual não ficaria tão cheia a nacional, vamos dizer assim. Quando essas pessoas não encontram um cuidado dentro de uma instituição pública de saúde, elas correm para os terreiros. Porque desde sempre foi assim. Aquela senhorinha, toda a rua, toda a comunidade, todo mundo conheceu. Aqui tem uma galera jovem, mais nova, mas tem uma galera da minha idade e da minha idade a mais. Então conheceu a tia que rezava com galinho de erva, a tia que dizia assim, a dona, pega uma folha de louro com uma casquinha de cebola, faz que essa menina vai ficar boa. A ressaca do dia seguinte, pega um chá de boldo e dá para a criatura beber. Eu estou falando de um diálogo dentro de uma religião que existe um medicamento que é eu estou esquecendo o nome agora, mas eu vou falando, vocês vão lembrar. Que ele, na base dele, ele tem feijão fradinho. E ele serve para anemia. As mulheres, quando estão grávidas, que elas ou perdem seus bebês ou tiveram um parto delicado, elas tomam essa medicação para trazer de forma o cálcio. Os pacientes que têm anemia falciforme tomam essa medicação. Ela tem a ver com a questão gestacional, de repor aquilo que se perdeu. Feijão fradinho é usado para Oxum no candomblé. Não existe candomblé sem feijão fradinho. Vamos voltar lá 100 anos atrás? Será de onde que se tira isso? De onde surgem essas pesquisas? Aí quando eu trago esse tipo de informação, as pessoas começam a falar, mas de onde ele tirou isso? É porque a gente vive isso e durante algum tempo a gente viveu só para demonstrar que a gente também tem conhecimento. Eu não sou contra a academia, eu estou dentro da academia, eu vou à academia, mas a academia precisa ter um diálogo paralelo com o povo de terreiro, assim como as unidades de saúde. Então, como eu estou aqui para falar sobre o racismo religioso dentro dos espaços de saúde, eu posso trazer um caso a vocês, não sei se vocês acompanharam, da Tainá, uma menina que estava fazendo um tratamento de câncer e, graças a Deus, está com avanços, a gente tem acompanhado, e ela sai para o banho e os fios de conta são isso aqui, chamam popularmente de guia, né? Dela ficam em cima da maca e uma funcionária resolve que aquilo ali não é de Deus, que é do demônio, não sei quem é, porque a gente não conhece, a gente nem é de falar, não tem esse costume, e pega os fios de conta dela e joga no lixo. Ela só era uma paciente, isso aqui atrapalha em quê?
estavam presos na cama porque não podia ficar no corpo, por conta dos equipamentos, isso a gente entende, mas estava preso na cama. Que direito dá uma pessoa de pegar um fio de conta de uma paciente que ela já está com a cabeça ruim, porque à medida que você, uma mulher que o médico diz assim, olha, tem que tirar seus seios. Eu estou falando aqui com quem trabalha na saúde, entende disso muito melhor que eu. O mínimo que essa mulher deveria receber, além do tratamento de saúde, era acolhimento dentro da unidade de saúde. Não ter o seu sagrado atacado, isso é um ataque. Ela foi discriminada, ela foi agredida. Porque quando ela retorna, porque a gente acredita que isso aqui protege a gente. Quando eu boto isso aqui, que é uma imitação, obviamente, bem mais barata da Maria Bethânia, mas quando eu boto esse relicário, o que tem aqui dentro, eu acredito que é sagrado para mim. Não é só um adereço, é um adereço também, mas é sagrado. E aí, quando essa mulher retorna desse banho e os seus fios de conta não estão na sua cama, temos um problema. Porque o Estado é laico e as unidades de saúde precisam ser também. A colega falou bem aqui, tem o católico, tem o evangélico, e agora o povo de terreiro. É isso. A gente luta por isso. O médico, o enfermeiro, o assistente social, o segurança da unidade de saúde, ele aqui dentro ele pode ter a religião dele, mas ele tem que respeitar qualquer paciente, qualquer indivíduo que passe da porta da unidade para dentro, porque está na Constituição Nacional, gente. Embora, desculpe a minha franqueza, a Prefeitura do Rio esse ano deu, desculpa o termo, uma cagada, né? Porque aí coloca a lei, aí daqui a pouco, eu até peguei o trecho aqui para eu falar, que eu gosto de falar com prova. A gente de candomblé é assim. Ó, quer ver? Peraí. Aqui, ó. O argumento da Prefeitura. Entendimento de que saúde pública é realizada baseada em ciência, para alegar que a gente não podia usar os nossos métodos de saúde para acompanhar os métodos do SUS, porque a gente, inclusive, chama de saúde complementar. A gente não desfaz do tratamento do SUS, ninguém é louco. A gente diz assim, nós somos unidades de saúde complementar. Somos. Os terreiros sempre foram esse lugar de pegar uma folha de saião e botar em cima da queimadura da criatura e corre para o hospital para melhorar. Sabe, a criança que está enjoadinha pega um galinho de camomila, a erva doce, dá chá de chicória para a cólica da criança. Aí se você for na farmácia tem um remédio bonitinho que você bota na chupetinha, não tem? E bota para a criança. Mas de onde saiu? De onde o químico descobriu isso? Não precisa ser, né, isso tão inteligente. Então, quando a gente luta e tem esse diálogo, como eu estou dialogando aqui com vocês hoje, para trazer não só o questionamento, mas para elucidar que primeiro a gente precisa a construção, a gente fala muito assim, construção de políticas públicas e projetos de lei para que esse tipo de coisa deixe de acontecer. Mas ainda assim, quando existe a lei, o projeto de lei, quando ela não é posta em prática. Nem toda instituição vai ter um comitê como esse, uma instituição como essa, para dizer assim, não, aqui somos todos iguais, independente da sua religião. Ter um comitê dentro dessa instituição, do tamanho que é, gigantesca, para dizer assim, ó, vamos fazer uma palestra sobre racismo religioso, dentro das unidades de saúde. Isso é inovador. Eu estou falando isso porque eu sou convidado para dialogar em muitos lugares, mas as pessoas não têm coragem de assumir que isso acontece dentro das unidades. E eu estou falando de um caso. Eu não estou aqui querendo reivindicar que eu possa entrar aqui com uma galinha, 3 atabaques para bater um tambor dentro do CTI, dentro da unidade de saúde da enfermaria. Não é sobre isso. É sobre eu poder entrar para rezar da minha forma com um paciente que é meu filho ou é da minha religião. Por que pode-se fazer um culto dentro de uma enfermaria? Por que o padre entra com a Bíblia, com um terço, eu não sei o nome do objeto que tem a água benta dentro, para jogar?
mas eu não posso entrar com o meu relicário, com o meu ecodidé, com o meu efum para cruzar o corpo do paciente, que é da minha religião? Por quê? Racismo. Religião de preto, religião marginalizada, religião de gente que não estuda, religião de que não vai levar ninguém a lugar nenhum, demonizada por uma outra denominação religiosa. Que por um estudo e uma ganância política, acreditem, tentam nos minorizar o tempo inteiro. Então, por isso que quando eu sentei, eu falei, eu vim aqui para falar em respeito. Porque a gente não está pedindo nada que não esteja na Constituição. É só o fato de me respeitar. A minha roupa ela não é inferior nem superior a de ninguém. Mas ela é a minha roupa ritual. Porque quando a gente, no meu caso, que você se torna sacerdote, eu nasci numa comunidade, num quilombo urbano, que é a Serrinha em Madureira, onde nasceu o Império Serrano, Dona Ivone Lara, Silas de Oliveira, Roberto Ribeiro. Até hoje, tem uma senhora, tá ali minha porta-bandeira que conheço, chamada Tia Ira Rezadeira, que reza todo mundo diariamente na casa dela. Depois vocês acessem a minha rede social ou a dela, Tia Ira Rezadeira. Até o dia de hoje, é a mulher que apanhou do marido. Ela virou a prefeita do território. Porque todo mundo respeita ela. Quando eu digo todo mundo dentro de uma comunidade, eu estou dizendo todo mundo que reside, que trabalha e que atua ali. A figura dessa mulher respeitada. Sabe por quê? Não tem um posto de saúde dentro da Serrinha. A unidade de saúde mais próxima fica para o outro lado, para o São José. Então, quando as pessoas sentem qualquer coisa, é na porta dessa senhora, é na casa dessa senhora que as pessoas batem. É o galinho de arruda dessa senhora que ajuda a curar. É o líquido lá que ninguém sabe o que tem, que fica lá em cima, ela pega, abre a boca, bebe e cura. Tem gente que ela diz, eu já vivenciei isso. Menina, levanta, vai para o hospital que você vai parir, sua barriga está muito baixa. Não vou não, que o médico falou que é para o dia 18. Menina, eu estou mandando você ir procurar um hospital que você vai parir. Isso meio-dia, quando dá 5 horas da tarde, sai fulana correndo porque a bolsa estourou. Carrega, corre. Como é que essa senhora de 90 anos sabe disso? Ela aprendeu com a mãe, com o pai, com a avó, mas ela está ali. Aí se eu digo, eu preciso levar a tia Ira para rezar o fulaninho que está internado no INTO e precisa de... Por que não pode? A gente não consegue fazer nada quando os nossos nascem. A gente não consegue fazer nada quando os nossos estão enfermos e a gente ainda tem dificuldade para fazer quando os nossos morrem. Os judeus faz, o católico faz, o evangélico faz. Agora nós temos os nossos dogmas, as nossas normas e a nossa maneira. Aí eu comecei com um discurso dizendo assim para os meus, a capela não é alugada? Quando você pega a nota fiscal lá, é alugada. Fecha a porta, coloca o lençolzinho e faça o ritual. A gente agora tem que peitar. Melhorou um pouco. Porque quando vai para a mídia, as pessoas têm um pouco de medo. Mas a gente não podia tratar nem dos nossos corpos dentro das capelas. Você hoje, se morre um parente seu de terreiro, você tem que saber se o dono da capela é de que religião ele é, porque senão ele não te autoriza a fazer o seu ritual ali dentro. E aí, como é que não? Aí você me pergunta assim, mas como é que não, pai Dário? Não autoriza. É um brigueiro. Vocês não têm noção, é um brigueiro. E como não existe ainda uma instituição própria para esse tipo de defesa, existem várias. A gente tem a Renafro, que cuida da saúde do povo de terreiro, a gente tem o CEAP, que está com o povo de terreiro, a gente tem muitas organizações. Mas a gente precisa de um pouquinho mais. E aí eu acho que vou voltar para a palavra respeito, é esse tipo de atitude. Quando a instituição de saúde ela se abre para esse diálogo, que eu estou até agora esperando o diálogo, marcar o diálogo com o diretor do hospital onde a Tainá estava internada. A gente só pediu um diálogo para entender e fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Porque quando você escuta o outro lado, você entende. Não quero bater um tambor aqui, meu senhor, nem matar galinha, não é sobre isso. Vocês matam galinha? Matamos.
Só a gente vai ler a Bíblia, o Primeiro Testamento. Mas a gente serve aquela galinha e alimenta uma comunidade inteira. O mesmo Babalorixá, vou falar do meu terreiro que fica em Guapimirim, o Ileone Xegum, que mata a galinha, é o mesmo Babalorixá que tem um terreiro que é Comitê do Combate à Fome e Segurança Alimentar e ajuda a alimentar 250 famílias todos os meses ao redor daquela casa. É o mesmo Babalorixá que vai procurar um projeto de patrimônio imaterial dentro de uma estatal que é a Petrobras, para que tenha dignidade de aquelas escolas do entorno, aquela comunidade do entorno, recebam oficinas que falem de letramento racial, de enfrentamento e combate ao racismo de um modo geral, para que aquelas crianças, que eu acredito muito na juventude, tá? Na infância e na adolescência, já cresçam com uma outra cabeça. Que aí quando uma criança daquela passa num concurso e entra para uma unidade de saúde dessa, ela já cresce respeitando as diferenças. E eu não quero de verdade gente que tenha um Oxê de Xangô ou um Abebê de Oxum aqui no INTO, não. Eu acho que não tem que ter de ninguém. Porque o número de religião é muito grande, não vai caber numa parede. E aí ninguém vai estar sempre, de algum modo, toda vez alguém vai estar desagradado. Não tem que ter nenhuma. Não pode ter o crucifixo, não pode ter o Oxê de Xangô, não pode ter a pomba da paz da Umbanda, não tem que ter nenhuma. Que isso, Pai Dário? Não tem que ter, porque não dá. O Estado não dá conta. Porque é um número muito grande de religião e cada dia surge uma coisa nova, que bom, porque o mundo seria chato pra cacete, desculpa o palavrão, se fosse todo mundo igual. A gente está aí para viver junto com a diversidade, mas a diversidade precisa ser respeitada. O diferente precisa ser respeitado. Eu não tenho que comungar do mesmo Deus que é a ID para ela me respeitar. Se é Jesus Cristo, é Buda, é Alá, é Oxalá, é Oxoguian, é Oromilá, não importa. Dentro das tradições de matriz africana, existe uma multiplicidade de, vamos chamar de religiões. Um chama de Lissá, o outro chama de Oxalá, o outro chama de Lemba. E está todo mundo junto, está tudo bem. Então, eu acho que o ponto principal para a gente combater esse racismo religioso dentro das unidades de saúde é começar de dentro para fora falando das unidades de saúde. Os diretores, os coordenadores, as unidades de saúde é que precisam buscar esse diálogo com quem de direito. A gente tem, não só eu, muita gente que vai falar muito bem sobre racismo religioso dentro em qualquer cunho, mas vai falar do racismo religioso dentro das unidades de saúde. Então, eu acho que a gente tem historicamente, uma marca muito ruim que a gente precisa mudar. A gente precisa pensar que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela reafirma essas práticas. Isso é protegido. As comunidades de terreiro, elas têm esse direito. Não é uma invenção do Pai Dário ou de qualquer outro Babalorixá ou Ialorixá. A gente precisa lembrar que o povo de terreiro, ele não é um povo que gosta de dar testemunho. A gente não bate a porta de ninguém para dizer assim, a nossa religião é melhor. Não, a gente está ali. Eu hoje organizo um presente de Iemanjá, como ela bem disse, no Arpoador, que eu tive um problema com a prefeitura, pasmem, porque disseram para mim assim, mas tem tanta praia na Ilha do Governador, tem tanta praia mais afastada, por que você quer fazer no Arpoador? Não tem nada contra a Ilha do Governador, nem as outras praias afastadas, mas por que não pode ser o presente no Arpoador? Cartão postal, mundialmente conhecido, e aí, para surpresa de quem me negou, o presente virou, é só olhar, dia de Iemanjá do Arpoador. Virou um negócio, uma coisa, caos, as pessoas não conseguiam mais passar, os hotéis agora ali da região botam assim, olha, o hotel que tem vista para o presente de Iemanjá. Eu vi essa semana o Hotel Arpoador divulgando. Então, assim, isso é em todos os lugares. A gente precisa sempre estar provando que consegue, provando que é capaz. E isso cansa. Então, eu espero de verdade que a partir desse diálogo aqui, ele seja igual fofoca. Todo lugar de trabalho, gente, tem fofoca. Surge um negocinho, vai, que vai igual fofoca, espalha igual fofoca.
A importância da gente ter o respeito pelo diferente, não só pelas religiões de matriz africana, não. Por todas as religiões. Mas como a religião de matriz africana ela é a mais atacada, né? Ela é a que mais sofre com isso, eu tenho certeza que tem pessoas que trabalham aqui nessa instituição que devem ter medo de dizer que é de terreiro. Que não fala, porque o meu chefe é de outra denominação religiosa, eu vou ficar quietinho porque eu tenho medo do que pode acontecer. Isso é péssimo. Porque o nosso trabalho é o nosso trabalho, a gente está aqui enquanto profissional. Eu, como alguém que estou aqui para dialogar com vocês, vocês que estão aqui no trabalho, no expediente de vocês, e que são capazes de estar na função que estão. Mas aí tem que ter um medo de como é que eu vou dialogar, como é que eu digo para o meu chefe que eu sou de religião de matriz africana, como é que eu venho de cabeça tampada, com contregum e com fio de conta, com medo de perder o trabalho. Que isso? 2025. A gente vive de verdade num Estado laico. Então, que bom que o INTO, parabéns, eu falo em nome da ID, mas em nome de todas as pessoas do comitê, porque eu não sei o nome de todo mundo. Mas parabéns que o INTO tem um comitê como esse e que tem a iniciativa de fazer um diálogo como esse. Isso é extremamente necessário e importante. Voltando a falar que a gente de Candomblé, o povo de terreiro, não faz essa coisa da revelação, mas eu vou trazer 2 casos aqui. Um caso de um filho que chegou até o terreiro convulsionava muito em todos os lugares, e aí uma senhora, em algum momento que ele convulsionou, falou: procura um terreiro, que eu acho que isso não é só saúde. Tomava medicação, fazia tratamento, tudo direitinho, mas não tinha jeito. Ele hoje está com 13 anos de iniciado. Hoje ele é mestre, conseguiu se formar, agora fez mestrado, terminou o mestrado. E acreditem que depois da iniciação, o que o orixá pediu através do oráculo, o que fosse feito, essa pessoa nunca mais convulsionou. Eu tenho 2 casos na minha família biológica, tá? A Cris aqui, que não me deixa mentir. Não sei se pode dizer que você é macumbeira, viu, minha filha? Mas... sabe, né? E ela acompanhou. A minha irmã chegou no terreiro com a minha sobrinha no colo e a outra de mãos dadas, saindo do hemorrio, porque o médico disse assim: olha, não sei quanto tempo a pequenininha tem de vida, mas acredito que você tem 1 ano para correr, porque não vinga. E a outra não chega aos 7 anos de idade. Um médico fala isso para uma mãe preta com 2 crianças sozinha num consultório, sem uma assistente social, sem ligar para a família e dizer: ó, eu acho um absurdo. E ela chega no terreiro desesperada, porque foi a única solução que ela viu. E aí, obviamente, o terreiro, eu sou lá o representante, né? Mas não sou eu que mando. São seres que a gente não consegue enxergar aqui. E aí, Ossan, que é o deus das folhas, que traz os remédios, disse a ela que as filhas viveriam. E aí é uma situação delicada, porque o cara que estudou, né, disse a ela, e são 2 filhas. Então, por mais que seja seu sangue, como é que se resolve isso? Quando você volta a si, você diz que falou o quê? Ah, meu Deus. Graças a Deus, a Giovana está com 12 anos, lindíssima, dando orgulho. A Bárbara está com 9, levadíssima. E estão vivas aí para contar essa história. Então, a gente deve acreditar que o poder da saúde complementar dos povos tradicionais, das religiões de matriz africana, aquelas bolinhas de farinha, aquelas pipocas que se jogam na porta das igrejas em Salvador, é muito comum, quem vai à Bahia vê isso. Acreditem, tem cura sim, tem jeito sim. A gente está vivendo um momento político, um momento onde o mundo... Eu pensei que o mundo pós-pandemia ele fosse respirar de uma forma melhor, que a gente fosse olhar para o outro como irmão e entender assim, está todo mundo no mesmo buraco. E não. Nós, sacerdotes e sacerdotisas, independente da religião, continuamos nessa luta para que as pessoas entendam o quão importante é você olhar e enxergar o outro como irmão. Mas, infelizmente, o mundo
não nos vê assim. E a religião de preto, ela é marginalizada como preto. Aquele ditado antigo que as pessoas falam é racista, mas é realista. Preto correndo é ladrão, o que acabou de acontecer aí. Não quero baixar a energia do lugar, mas olha o que acabou de acontecer. E a gente tem um grupo grande de pessoas dizendo que é correto fazer uma operação entrando numa comunidade, todo mundo que mora na comunidade é marginal, e ceifar 130 corpos de pessoa em 12 horas de operação está super normal, está tudo bem. Aí eu vou pular, vou deixar os corpos e as pessoas, vou falar das famílias. Essas famílias foram maltratadas do início ao fim dentro do Instituto Médico Legal. Mulheres grávidas desmaiando porque tinham uma ONG ajudando no processo, já que não tinha nenhuma instituição, que eu digo, municipal, ou estadual, ou nacional. E aí eles vetaram, de um determinado momento, que essa ONG fizesse esse acompanhamento. Porque você imagina o período de tempo que levou entre tira o corpo, bota para lá, bota para cá, que todo mundo trabalha na área de saúde. Corpos são carne e osso. Então o estágio do corpo vai avançando. E essas mulheres tiveram que entrar para fazer esse reconhecimento. E aí a gente tem caso de mulheres que elas entraram em trabalho de parto após esse reconhecimento, caídas na porta do IML. E nenhuma dessas mulheres, nenhuma dessas famílias tiveram um acompanhamento digno, porque são famílias pretas. Porque se fossem brancas, ricas, da elite brasileira, elas hoje estariam em filmes, estariam sendo adoradas, recebendo cartinhas, mimos, e dizendo assim, não é uma criança, ela não sabia o que estava fazendo, tá bom? Fico por aqui, agradeço demais, espero ter tido uma boa palavra, que o senhor tenha me dado uma boa palavra, e estou aqui aberto para o diálogo com vocês, viu? Muito obrigado. Maravilhoso, né, gente? A gente escuta esse homem até, né, sei lá que horas. Olha, eu sou tiete dele há um tempão, né? Então, é só mais uma declaração de amor aqui. E agora a gente vai abrir para esse momento de trocas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou uma intervenção. E, assim, informar, né, colocar que nós somos 6 institutos federais e 3 institutos que estamos com essa pauta esse ano, né, que Brasília, de uma forma bem sensível, colocou que a pauta desse ano do Novembro Negro seria saúde sem racismo. E somos nós, o INCA e o INC, e 6 hospitais federais que estamos nesse mês de novembro, começamos agora no dia 7, foi belíssimo, né? Com a inauguração, a abertura do mês de novembro lá no INC, quem não foi, perdeu. E tivemos a inauguração do documentário do Sorriso Negro, que Michele é a nossa representante institucional, que fez o depoimento dela lá, representando o Instituto, e a gente vai estar lançando na quinta-feira, 11 horas, aqui mesmo. Estamos já todos convidados. E assim, é um mês de reflexão, como o pai Dário falou, né? É um mês em que a gente, nós que somos militantes, a gente já fala, é o mês da paciência negra, né? Porque a gente tem que ter paciência, porque é um mês que a gente escuta que somos todos humanos, aí a gente fica nervosa, a gente quer, né, dar uns cascudos, aí a gente lembra que a gente não pode bater, aí é um negócio. Mas é um mês de muita movimentação e a gente movimenta o ano todo. E nós estamos, assim, eu sou apaixonada pelo pai Dário e estou, assim, felicíssima quando ele deu, a equipe dele, né, disse que sim, nós
vibramos muito, que sabíamos que ele traria uma reflexão potente, como foi aqui nessa manhã, né? E estamos nesse momento de abertura. Quem quiser desejar fazer uma intervenção, uma pergunta, é aqui e agora. O Zé é maravilhoso. Pai Dário, bom dia. Brilhante apresentação. Teve um pedaço da sua fala que você estava mencionando que na Serrinha não tem postos de saúde, que as pessoas precisam, às vezes, encaminhar até o São José. São José, se não me engano, fica ali em Madureira, Cavalcante, né? É Madureira ainda. Chama Complexo da Serrinha. Isso. Mas é do lado, ali pro... São José já dá pro lado do viaduto. Certo. E eu fiquei pensando assim, a gente está no INTO, né? O INTO é um hospital que está na alta complexidade do SUS, e se não tem posto lá, a gente tem um problema de atenção primária. E como que você, se você analisa que tem um problema de racismo estrutural nessa questão do acesso à atenção primária? E se, não sei se a agente de saúde sobe a Serrinha, como que é isso? E se, junto com essa irmã rezadeira, se tem algum ponto de contato, algum diálogo, alguma busca de diálogo da atenção primária com ela? Então, o fato da unidade de saúde ser no São José, que dá para o lado, numa via pública e não dentro da Serrinha, é a violência. Né? As pessoas hoje optam por não colocarem a unidade de saúde porque vai ter o tiro, vai ter... Só que é um grande erro, né? Porque a gente só combate essa violência entrando dentro desses territórios. Né? Eu falo isso que eu tenho um trabalho com a Companhia de Aruanda, que a gente trabalha com a Lei 10.639, que é de ensino de cultura afrodescendente nas escolas, e a nossa prioridade são as escolas dentro dos territórios que já estão dominados. Às vezes tem que pedir autorização, ok, tudo bem, porque não existe como não fazer. A direção fala, vão entrar aí um pessoal com equipamento, e a gente passa o dia dentro da escola fazendo atividade com aquelas crianças. A mesma coisa a unidade de saúde. É muito mais fácil você tê-la no centro de Madureira do que você botar dentro da Serrinha. É só por isso. E aí a gente vai falar de racismo. Porque o enfrentamento ao racismo é você estar dentro do lugar e colocar a saúde ali dentro para aquelas pessoas. Com relação à tia Ira, ela é uma pessoa muito ouvida por todos. Tem algumas pessoas da própria comunidade que trabalham como agentes de saúde. Então tem esse diálogo de ir lá para ter o atendimento. E não tem como você entrar naquela comunidade e dialogar com aquela comunidade sem não dialogar com ela. Porque ela meio que é orientadora mesmo. É uma líder que, para você ter uma noção, o maior político de Madureira, independente se ele é da esquerda ou da direita, ele vai lá falar com a tia Ira. O presidente do Império Serrano, ele vai lá falar com a tia Ira. Ela é uma figura lendária, emblemática, que você precisa dialogar com ela. E uma pessoa super tranquila. Mas as pessoas entendem esse lugar de liderança dela. Mas tem esse diálogo, sim. Quem mais? Gente, vocês estão tímidos hoje? Pimenta? Obrigada por você estar aqui, né? Eu, como responsável pelo CRER, eu gostaria, assim, não sei se você tem como me falar isso aqui, mas assim, nós temos, né, como você mesmo disse, por exemplo, se eu tenho um paciente que é católico e quer receber a Eucaristia, que é um momento ali muito importante para quem é católico, a gente tem o ministro da Eucaristia que leva. Se a pessoa tá doente assim, quer falar com o padre vai só nele. Tá? A gente aqui não usa nada, os voluntários não usam nada que identifiquem a religião dele. Tá? Então, isso é sempre uma preocupação, e quem está conosco não usa nada. Mas, assim, eu gostaria de me preparar, porque assim, nunca houve, tá? E já são 16 anos do CRER aqui dentro. Nunca houve um pedido para a sua religião. Nunca houve. Talvez até porque tenho receio de falar. Compreendo isso. Mas eu, como responsável por isso, eu gostaria de me preparar para o dia que tiver.
porque com certeza a gente vai atender a solicitação. Tá? A gente não tem, cada grupo de voluntários tem um líder, e a gente não tem, por exemplo, o umbandista e o candomblessista fica com o representante da doutrina espírita, que é o que a gente já tem há muitos anos aqui. E eles se dão, todo mundo se dá. Aqui todo mundo se dá. Mas ele não tem o conhecimento que você, por exemplo, com um líder da sua religião, tenha. Isso é óbvio, né? Então, eu gostaria de ter alguém que eu pudesse ter o contato para, se houver a necessidade, se a pessoa não tiver, porque às vezes ela pode dizer, eu quero trazer o meu líder religioso. Aí esse líder religioso vai vir, vai combinar e a gente vai deixar ele conversar com a pessoa. Nunca da sua religião me pediram, tá? E a gente tem pastor, a gente tem de tudo aqui dentro. E aí eu gostaria, assim, se você hoje não tiver ainda como me dizer como, eu gostaria de ter esse retorno para a gente poder se preparar para esse momento. Porque às vezes a gente escuta, né, na mídia, né, as agressões, né, que algumas pessoas vivenciaram, né, uma vez foi a questão do banho de pipoca e coisa e tal, e assim, a gente vai se mobilizar, se é o banho de pipoca, se a gente vai ter que tirar aquele paciente, porque às vezes o paciente não gosta. E a gente também respeita o direito do outro, assim como a gente quer respeitar o da sua religião. É assim que a gente trabalha. Mas eu gostaria de saber como é que faria isso, porque você falou, ninguém vai bater tambor, ninguém vai matar galinha e coisa e tal. Então, assim, deve ter alguma coisa da sua religião que coloca ali naquele momento onde aquela pessoa está precisando daquele apoio. Né? Ela está precisando se conectar com algo que é o dela, né? É o sagrado dela, e a gente vai respeitar. Eu tenho certeza que a própria instituição respeita, porque nós estamos aqui esses anos todos e a gente nunca teve nenhuma queixa de nenhuma diretoria. E olha que já tivemos bastante, nenhuma coordenação, o coordenador está aqui, e eu tenho certeza que ele não vai se opor a que a gente dê essa atenção àquele paciente especial. Então, eu preciso me preparar, porque em cima do laço fica difícil, né? Quer dizer, eu até tenho, né? Depois de eu ter ido nesse Xaxará da Saúde, até conheço algumas pessoas de lá, mas seria interessante, né? O que seria? Porque você falou que tem ali um relicário, talvez isso seja uma coisa que faz uma conexão com o próprio paciente, a presença de vocês, isso tudo a gente vai, porque eu tenho certeza que vai, mas ainda não foi necessário. E como que a gente pode se preparar para isso? Diferente das outras religiões, a gente tem um método muito nosso. Então, se o paciente ele segue uma casa religiosa, ele vai preferir que o babalorixá ou a ialorixá, o pai ou a mãe de santo dele, venha até aqui fazer esse ritual. E são coisas muito simples para a instituição de saúde, mas que é de muito valia para quem está ali naquele momento, porque é o seu líder, é a pessoa que dialoga com Deus e transmite a você. Uma outra coisa importante é que assim, a gente tem algumas instituições que podem dialogar e, de repente, que estão abertas a esse diálogo. Por exemplo, tem Babá Ivani dos Santos, que está em todos os lugares, Mãe Flávia Pinto. Isso. Eu sou uma pessoa super acessível, estou aqui hoje. Então, eu acho que cada caso pode ser um caso. Se a pessoa não tem um líder religioso, pode pegar até o meu telefone que eu venho. Eu estando aqui, estou no Rio, eu venho aqui e vou lá e faço aquilo que for necessário para a pessoa. Por quê? Diferente do catolicismo, do evangélico, do protestante, a gente consulta um oráculo antes para saber o que precisa ser feito para aquela pessoa. Então, se a senhora me liga hoje e diz assim, olha, eu estou com um paciente aqui que não tem um líder religioso, eu vou dizer a primeira coisa, me passa o nome e a data de nascimento dele. E aí, a partir da consulta com o meu oráculo, o oráculo é que vai me dizer o que eu devo fazer para ajudar com que aquela pessoa saia daquele processo de enfermidade, certo? Eu imaginei que seria assim, mas e vocês têm, dentro dessa comunidade, rituais que são próprios para esse ambiente? Sim, sim. Sim, sim, nossos ebóis e nossos curédios, como a gente chama, não são remédios, são curédios. Nossos métodos e formas de entrar, porque existem coisas que a gente vai fazer no meio da mata, existem coisas que a gente vai fazer
No próprio terreiro, agora, dentro de um hospital, a gente tem limitações. E a gente também respeita, por isso que eu disse aqui, a gente não vai entrar aqui com uma galinha e com um tambor. A gente tem nossos métodos de vir e fazermos coisas, vamos pedir obviamente, tem um lugarzinho reservado, vai fazer e acabou, não vamos deixar vestígio de nada e vamos embora. Não, ele pode, eu não sei o nome daquele, como é que é o nome da, boxe, cortina, dentro de um boxe, eu pelo menos dentro de um boxe eu resolvo a coisa. Claro, vou deixar meu cartão com ela. Vamos sim. Sim. Está gravando. É de grande valia, tá? Então, extremamente esse relacionamento até, que a gente, assim, o Estado é laico, como você falou muito bem. O INTO não tem, pelo que eu estou há 1 ano e meio como coordenador, estou como coordenador, né? Então, nunca vi nada que houvesse qualquer discriminação em relação a atos religiosos. Então, assim, a gente quer, pelo contrário, crescer ainda mais. Como você falou, com muita propriedade, muito obrigado pela palestra. Né? Para mim isso é uma palestra, tá? Então, assim, que você fala, não dá uma parede de todas as religiões. Não dá, não tem como. Então, assim, o que você falou foi muito bom, enriquecedor, e a gente se conseguir até, que é uma demanda que a Fátima colocou até antes, em relação às religiões de matriz africana, a dificuldade que se tem, às vezes, desse estreitamento de relacionamento, né? Então, assim, se você se disponibilizar, eu acho que vai ser de grande valia para os nossos pacientes. Já estou disponível. Tá bom? Muito obrigado. Para os nossos pacientes, que é a razão de estarmos todos aqui. Nós somos um instituto, mas somos um hospital também. Então, assim, a gente só está aqui porque pessoas precisam da gente. Então, vai ser de grande valia e muito obrigado também por essa disponibilização. Tá? Estamos aí. E o Instituto precisa garantir que a minha pipoca passe pela recepção. É isso, né? É isso. Eu queria mesmo refletir, assim, trazer um comentário que se ao longo desses 16 anos, né, eu acho que a gente olhando para a forma com que essa sociedade lida com as religiões de matriz africana, né, de forma ilícita e marginalizada, e nesse processo de criminalização, eu acho que não chegar à demanda, não chegar ao pedido e chegar de todas as outras religiões é um ponto que a gente precisa pensar por que não chega, né? Porque, assim, se de fato, né, e é isso, o INTO está se colocando à disposição, eu acho isso já é o primeiro caminho, assim, mas por que as pessoas não colocam? Por que elas não demonstram esse desejo? Eu acho também outra coisa para a gente repensar, e até mesmo enquanto profissional de saúde, porque esse lugar que a gente ocupa, e às vezes a gente, né, enquanto profissional de saúde, a gente traz os nossos criados, tudo aquilo que a gente acredita, para o nosso usuário. E assim, a gente precisa entender esse limite, né? Nós, enquanto profissionais de saúde. E eu falo desse lugar porque às vezes a gente não entende, a gente não respeita. Então a gente quer o respeito da instituição, mas a gente mesmo, quando a gente vai na abordagem beira-leito, a gente não garante isso. Meu nome é Luana, perdão. Sou residente de serviço social. Eu fiz na minha fala, eu tive um momento onde eu falei assim, será que as pessoas têm a coragem de admitir e assumir que elas são de religião de matriz africana? E eu estava falando dos funcionários ainda, não cheguei nem no paciente. Porque quando vai para a grande mídia, que o outro foi agredido, que o outro não pôde entrar com a pipoca, que pegaram o fio de conta da outra e jogaram no lixo, aí a criatura diz assim, eu não vou nem levar meu fio de conta, porque é a única coisa que eu tenho, que eu não posso ficar com nada no hospital. Será que não vão jogar no lixo também? Então é isso, tem que abrir esse diálogo, né? Acho a iniciativa de me trazer aqui hoje é uma abertura, e de verdade, para que a própria instituição prolifere isso, né? Dizendo, olha, aqui nesta instituição é assim, é dessa forma que acontece. Que isso dá uma maior tranquilidade. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira, sou uma mulher preta, de axé,
profissional de saúde com muito orgulho. Durante o início da minha vida profissional, eu atuei no que hoje chamam de estratégia de saúde da família, mas quando eu cheguei ainda não era, né? Era o programa de saúde da família, aquela casinha cor de abóbora, vou falar, revela a minha idade aqui. Então, eu peguei bem no início e nem se sonhava em falar em saúde da população negra. Nem se pensava nisso. Era menos que embrionário, né? Se hoje a gente já está muito assim engatinhando, aquela época então nem se falava. E eu me recordo, né, de ter uma usuária que ela pedia para ser atendida somente comigo. Porque ela vinha justamente vestida como uma pessoa de axé. E as pessoas não gostavam de atendê-la. Ela vinha com contregum, ela vinha com a cabecinha dela coberta, e ela sabia que a única pessoa que não ia discriminá-la quando ela fosse lá para coletar o preventivo dela lá, era eu. E aí é muito fácil eu me colocar nesse lugar, porque eu me via nela e ela se via em mim. Nós duas mulheres pretas. Por mais que eu, numa situação um pouco menos, como eu vou dizer, sensível, por eu não ser moradora de comunidade, eu estava ali fazendo meu papel, mas eu não habitava ali as 24 horas, o que é muito diferente, que a gente tem mania de passar pelo que a pessoa passa em alguns momentos da vida, em alguns poucos minutos, e achar que sabe o que ela passa às 24 horas, e não é isso. Né? Então, assim, eu me via nela, ela se via em mim. Mas a gente tem que ultrapassar esses limites. Né? Não dá para eu, dentro de uma unidade de saúde, ser a referência de que só ela vai me atender assim. Né? Como muitos outros colegas passam por aí. Então, é inadmissível, isso não é um caso isolado, é inadmissível que uma outra pessoa, que um outro profissional se sinta no direito de sobrepor as suas experiências pessoais, as suas convicções em relação a outra pessoa. Né? Então, é muito mais do que o relacionamento pessoal, é uma questão ética. O Brasil não é um país ateu, ele é um país laico. Isso tem que ser entendido com muita propriedade. Ele reconhece as suas crenças, nós temos o direito à liberdade de culto, e isso tem que ser garantido a todos, inclusive a nós. Então, hoje, eu não tenho uma pergunta para lhe fazer, mas eu vim a esse evento justamente porque você estaria aqui, porque eu sigo você na internet há muito tempo. Eu acompanho seu trabalho, então sou sua fã. Tá? Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu vim realmente porque esse mês tem inúmeros eventos, né? E, assim, eu escolhi vários deles para estar presente, agora que eu estou na CIP, no setor de articulação, e eu escolhi estar aqui, né? Porque, mais do que ser um povo preto de axé, eu acho que nós temos muito poucos representantes homens pretos. A gente tem muito mais mulher engajada, a militância tem uma presença forte feminina muito grande. Né? E a gente precisa também que os homens estejam presentes nisso. A gente sabe que é mais difícil, que socialmente as coisas são bem diferentes para homens e mulheres. Mas é preciso isso. Então, assim, hoje, eu só queria aqui estar reforçando o quanto eu, enquanto profissional de saúde, já luto, né, há muito tempo. E hoje eu me sinto assim, um pouquinho mais de alívio de saber que o movimento está tomando força, que as pessoas estão enxergando isso, que a gente vê uma gama, né, de profissionais médicos pretos que estão chegando aí, e que eu espero que eles não esqueçam disso no meio do caminho e não sejam cooptados pelo colonialismo em vez de cooptar seu povo. Eu espero que eles continuem se lembrando que eles são pessoas pretas e que nós estamos aqui para fazer com que o nosso povo tenha direito, sim, à saúde, de forma equânime e não retificando iniquidades. Então, obrigada. Maravilhosa! Qual é o seu nome? Patrícia. Eu fiquei emocionado enquanto você falava, porque é isso. E quando eu me disponibilizo em estar num lugar como esse, é única e simplesmente pela representatividade. Quando as pessoas que são iguais a mim, que vêm dos mesmos lugares que a gente, se sentem representadas por alguém que está num lugar de poder, de visibilidade, elas relaxam e conseguem dar depoimentos como o seu, que é maravilhoso, é uma história de vida linda. Talvez se fosse uma outra pessoa sentada aqui, você não conseguiria falar. Então, para essas pessoas, não sei se é paciente, como é que vocês chamam, que você atende, com certeza isso muda, tem uma mudança muito importante na vida dessas pessoas também.
é óbvio que o que a gente quer é que todo mundo trate todo mundo, receba todo mundo bem. Mas quando ela encontra uma igual, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, como o meu, mas é de extrema importância. Então, continue, não pare, é difícil pra caramba. Mas não pare porque é de extrema importância. E com relação ao número de homens, realmente é menor. A gente tem uma religião que é matriarcal, sim. Estão tentando mudar isso, não é? Eu tenho o maior respeito, eu sou criado por mulheres, uma família de mulheres. As mulheres já foram... tentaram tirar as mulheres de cena no samba, tentaram tirar as mulheres de cena no jongo, tentaram tirar agora as mulheres de cena no candomblé, mas não. A religião é matriarcal, o samba é matriarcal, o jongo é matriarcal. As mulheres são realmente figuras importantes nesses espaços. E eu, mesmo enquanto um homem preto, tenho sempre o cuidado de dizer que eu vi, mas as mulheres são as minhas maiores referências, viu? A minha dúvida é até mesmo em relação ao INTO, né? Me assustou muito o fato de saber que nenhum paciente nunca recorreu, né, ao apoio religioso. Eu sou uma mulher cristã, mas, de qualquer forma, assim, eu tenho muita certeza e tranquilidade de saber, mesmo sabendo que os meus não passam por isso, de que eu não vou sofrer racismo religioso dentro de um hospital. Então, eu queria saber como o INTO ele apresenta para os pacientes essa possibilidade de recorrer à sua religião. Por quê? O paciente que é cristão, que é católico, ele tem a certeza de que se ele chegar na enfermaria e ele pedir para o pastor dele vir aqui, ele vai entrar. A gente já tem, né, essa equipe que, com os voluntários que vão até eles, é feita alguma triagem, é perguntado ao paciente, não de uma forma invasiva, né, a respeito, é oferecido a ele em algum momento de, olha, se você precisar, se você quiser, você pode recorrer, porque muitas das vezes o paciente ele recebe a visita desses estagiários, mas de repente não é oferecido a ele, ofertado a ele, o direito de que o seu babalorixá venha aqui, da mesma forma que a gente vê, né, o nosso padre que passeia por aqui, que eu sei que se eu pedir um pastor ele vai vir. Como é feita essa oferta para o paciente que ele está internado? Deixa eu vir para cá, que é para a gente entender. Quando o paciente chega aqui para internar, ele, primeiro que já às 8h pouco tem uma apresentação do CRER pela nossa secretária nos pacientes que estão internando naquele dia. Ela vai lá, ela fala, ela muitas vezes ela dá um panfletozinho que tem Ai, perdão, eu estou de costas para você. Fica difícil. Eles recebem o comunicado dizendo o que é o CRER, e eles, na hora que eles vão com a enfermagem, eles têm várias perguntas que eles respondem da saúde e tudo, e tem uma pergunta que é, qual sua religião? Ele bota. Aí o profissional que está lá fala, nós aqui temos um trabalho que é de suporte, de apoio espiritual ao paciente, que a gente chama de CRER. O senhor aceita e quer receber esse atendimento se o senhor ficar mais tempo internado? Porque aqui, depois de 5 dias de internado, é que ele recebe a primeira visita de um voluntário. Tá? Porque o nosso hospital ele não é de emergência, né? Ele é de cirurgias eletivas. Então, elas têm uma programação ali para ele ficar. 5, 7 dias no máximo. Tá? Mais do que isso, ele também já entra mais no sofrimento. Porque todos os nossos pacientes, todos é meio exagerado, mas assim, 90% dos nossos pacientes entram aqui de sorriso daqui a aqui. Porque eles estão esperando há muito tempo por uma vaga, pela vaga dele. A vaga está ali, só que ainda não chegou o momento dele, numa fila. Então, eles chegam muito felizes e gratos a tudo. E assim, felizes com tudo que enxergam aqui. Só que quando complica, aí vem o sofrimento psicológico, espiritual, de todas as nuances. Então, nesse momento, com 5 dias, a gente tem... O Marcos estava aqui ainda há pouco de manhã aqui. Ele faz as agendas, os voluntários chegam, a gente já sabe qual é o grupo de voluntários que vem, e eles vêm misturados, eles não vêm só católico num dia, não, eles vêm misturados, e a gente dá uma agendinha para ele atender os pacientes.
Aquela agenda vai ter os que são em acompanhamento, ou seja, estavam na semana passada, já foram atendidos uma vez, essa semana ainda estão, eles vão ser vistos pelo mesmo voluntário. Então, é criado um vínculo, porque é importante. A gente, para falar de determinadas coisas nossas, a gente precisa de um vínculo, um mínimo vínculo. Então, a gente respeita que seja o mesmo voluntário. Esse voluntário não está autorizado a dizer a religião dele, não é para falar, porque a gente não trabalha com religião, a gente trabalha com espiritualidade. O que a ciência nos mostra é a crença, o conhecimento. A gente não fala nem da fé com essa coisa que a gente acredita que acontece mesmo. A gente fala com a questão até química do que é acreditar e ter uma fé, né? A neurociência e tudo. Então, a gente trabalha com espiritualidade, mas se a pessoa quer um atendimento da sua própria religião em determinado momento, e isso acontece normalmente quando a pessoa está muito grave, tá? Com exceção dos católicos que gostam, que toda semana vão à missa e recebem a hóstia. Por exemplo, a gente tem os evangélicos que é uma vez por mês. Não? Não, os evangélicos não têm a ceia. A ceia. Na igreja. Eles recebem uma vez por mês. Os católicos não. Não, eu estou falando assim, a crença deles. Então, eles podem, se eles estão aqui internados, eles pedem, semana que vem, por exemplo, está com uma infecção, vai ficar aqui um tempão. E eles querem receber, vai o ministro da Eucaristia, que é uma pessoa, um voluntário normal, só que está munido do direito, pela religião dele, de fazer. E se ele quer um padre, aí o padre já são em casos mais extremos. A gente já teve mesmo que convidou, que pediu e a gente trouxe, que a gente tem o padre que apoia a gente aqui, como tem um pastor e tudo. Eu quero um pastor, o pastor vai falar com ele. Tá? E vai ter, por exemplo, se for do Umbanda e tudo, tem o nosso líder, mas ele é da doutrina espírita, mas tem uma escuta ótima, mas ele não sabe os rituais, né? Não sabe, porque não é. Mas é por isso que eu estou dizendo. A gente já teve aqui, a gente já teve pessoas, isso que a gente está fazendo aqui, a gente já teve lá embaixo no foyer, já há muitos anos atrás, é porque assim, o movimento está crescendo, e que bom que está crescendo, né? Mas a gente tem essa preocupação. E a gente gostaria, por isso que eu te pedi, né? A gente, na festa de 50 anos do INTO, não teve um líder religioso? Não teve. E teve. Isso. Sim, é isso que eu estou em busca. Isso. É a mesma questão do velório. O católico e o cristão, eles sabem que vai entrar com facilidade o pastor deles e já tem aquele grupo de missa. Mas a pessoa de religião de matriz africana, ela não pergunta porque não é nem dada essa oportunidade. Não existe uma divulgação em porta de nenhum cemitério sobre aqui você tem liberdade para fazer, para pregar sua religião. Então é sobre a questão da comunicação, da divulgação, né? Então você indicaria que, por exemplo, se alguém se coloca como do candomblé ou da Umbanda, que a gente fosse falar com ele especificamente se ele teria desejo, porque se ele pedir, ele vai ter. A qual religião você pertence, né? Já que tem essa viagem mais ou menos, olha, fique à vontade, para que se em algum momento, se você gente, a pessoa aqui fica sempre que está sendo gravada. Assim, se em algum momento, se você precisar ficar aqui por mais tempo, em algum momento for necessário que você chame o seu representante religioso, fique à vontade para que ele venha, porque é muito legal o trabalho dos estagiários, mas como dos voluntários, como tem essa questão de não se identificar, né, de qual religião eles são, de repente a pessoa... Porque é muito comum não ser falado sobre isso. Então você não vai imaginar que aquela pessoa pode ser da mesma religião que eu ou não. Será que eu posso falar? Porque na teoria a gente acha que realmente funciona, às vezes na prática não. Então, de repente, dar mais abertura para o assunto, né? Exatamente. É que pode parecer, o que ela está falando, que um pedido de privilégio, e não é. O que ela está dizendo é que, como as pessoas, por conta do racismo, dessa estrutura toda, têm essa maior dificuldade, que tenham um olhar mais voltado para isso. E diga assim, qual a sua religião? Então, vem por aqui.
Precisa ter um cuidado maior. E é verdade mesmo. Isso em todos os lugares. Obrigada. Peraí, só um instantinho, amor. Tem 2 pessoas na sua frente. O negócio aqui é organizado. Bem não, tá? Peraí. Agora é o Zé, depois tem um companheiro ali, e depois é vocêzinho, depois tem mais uma companheira. Mais uma questão. Gostaria de introduzir, toda essa discussão me lembrou algo. Eu sou evangélico, e a minha irmã, por parte de pai, que sou apaixonado por ela, Cássia, mora na Bahia, ela é filha de Oxum. E a gente ficou sem se falar muitos anos, porque morava em estados diferentes, não tinha essa tecnologia toda, o Orkut nos uniu, né? E eu demorei muitos anos para construir uma relação com ela com base em empatia, com base em amor, cuidado, e a nossa relação é excelente hoje. Estou introduzindo isso porque, na época da pandemia, por causa de um serviço específico que eu fiz aqui, eu entrei em contato com as famílias dos pacientes que estavam com Covid. E um dos problemas centrais que eu tinha nesse contato era quando a família era fragmentada e a família não se relacionava, parte da família não se relacionava com a outra. Então, eu queria saber se você tem alguma experiência, se você já viu algum caso no sentido de pessoas de religiões diferentes terem que lidar com essa dinâmica. Então, por exemplo, a esposa é candomblessista e o marido evangélico. Não sei quem é católico, outro não sei o quê. E como que essa dinâmica também fica posta. Porque a minha questão é que quando a maioria das vezes que eu vi esse racha familiar, haviam perspectivas diferentes do tratamento. E isso era algo muito problemático. Assim, claro que a minha questão era só comunicacional, mas é uma coisa que perpassava, né? Doía de alguma forma, né? Então, nesse sentido, se você tem alguma experiência, se você lida com isso, e a outra é se você falou sobre a dinâmica, né? De você chegar com sua vestimenta, etc. e tal, te olharem diferente. Minha esposa é branca, e ela não compreende. A minha esposa ela já conseguiu entrar num avião sem documento, rindo. E eu falei que eu rindo, eu mal entraria na porta do aeroporto. E só assim ela conseguiu entender. Então, essa diferença, né, de uma questão para outra é uma questão que sempre me perpassou muito. E a minha irmã, ela trouxe uma questão, só para complementar essa pergunta, que é um pouco do sincretismo forçado, né? De você não poder falar que é filha de Oxum, filha de Iemanjá, você é filha de Santa Bárbara, você é filha de não sei quem. Então, às vezes, a pessoa ficar com receio de ser tratada de um jeito específico por assumir um lado que o sincretismo joga para um lado, mas, na verdade, todo esse processo de sincretismo é um processo forçado, porque ninguém podia assumir a sua própria religião. Então, enfim, como você enxerga esse cenário? Não sei se eu consegui me fazer entender. Não consegui, agora eu que preciso ver se você vai me entender. Primeiro, você já me faz a pergunta, né, com uma resposta. Eu não sou uma pessoa radical que não dialogo com outras religiões. Eu dialogo com todo mundo que esteja disposto a dialogar comigo. Você deu o exemplo de eu não posso falar, sou proibido por lei. Meus advogados me proibiram, então não posso falar alguns nomes. Mas você citou o nome de uma pessoa que é um líder religioso conhecidíssimo e que é um cara que a gente sabe quem é. Intolerante, ele nunca quis ir a caminhada pela liberdade religiosa, por exemplo, em Copacabana. Eu tenho amigos, vou te dar um exemplo, o padre GG, que é da paróquia ali de Manguinhos. Eu tenho uma boa relação com o pastor Henrique Vieira. Eu não sou uma pessoa radical. Agora, todas essas pessoas precisam entender em que patamar e que privilégio tem a religião onde eles são líderes e que eu estou tentando o tempo inteiro dizer, olha, eu estou aqui no mesmo lugar. Eu tenho uma religião. É uma religião de preto, sim, é uma religião de seres humanos que foram escravizados. Nós somos uma religião de descendentes de escravos. Então, tem noção do tamanho disso? Então, você me trouxe vários pontos. Então, quando o líder, eu enquanto líder, demonstro à minha comunidade, aquelas pessoas que seguem o meu diálogo com outras religiões, eu estou dizendo para eles que a gente está aberto.
Mas se o líder de uma outra denominação religiosa diz que eu sou o cara do demônio, o cara que prega o mal, o cara que faz magia num saco de doces para envenenar e matar crianças em Cosme e Damião, ele não está dialogando comigo, o diálogo não é o mesmo. E com relação ao sincretismo, foi muito bom para mim as abás. Abás significam as minhas muito mais velhas. Lá em 1930, eu hoje tenho que dizer que eu sou de Ossan e ela tem que dizer que é de Inhansã. Eu não sou de Santa Bárbara, não é nada contra Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Conceição. Ela pode ter sido uma mulher de Oxum, tudo bem, mas ela não é Oxum. Eu não preciso mais disso. As religiões de matriz africana têm início, meio e recomeço, porque a gente não acredita no fim. A nossa mitologia é outra, a nossa vida é outra, o nosso processo de nascimento, de reencarnação, de morte é outro. A gente não tem essa morte, essa coisa de cemitério que vai, que cava, que enterra, que daqui a pouco... A gente não tem nada disso. A gente vai ao cemitério entregar um corpo. A gente se despede daquele corpo que foi utilizado pela pessoa o tempo em que ela viveu, entrega aquilo à terra e acabou o nosso vínculo com aquele corpo. O povo de religião de matriz africana não deveria nem voltar lá para buscar nada para botar em caixinha 3 anos depois. Porque a gente não acredita, aquele osso não nos pertence. Aquilo pertence à terra. Por isso que a gente só pode ser entregue à terra. Então eu acredito naquilo enquanto energia de Egum, de um ancestral, de um Essá que vai voltar para de algum modo me fortalecer. Então não tem, por aí você já vai vendo que eu não tenho nada a ver com a questão católica, a questão evangélica. Eu não acredito nesse paraíso, eu não acredito no inferno, e eu, Pai Dário, posso dizer, o inferno é aqui. A gente viveu um inferno 4 anos atrás aí, durante a pandemia, e tendo o país administrado por uma pessoa que eu também não posso falar o nome. Isso é viver no inferno. Você acabar com o Ministério da Cultura é viver no inferno, o Ministério da Saúde não ter dinheiro para cuidar da saúde é viver no inferno. A gente não acredita em inferno, a gente não acredita em pecado. A gente acredita numa cabeça boa, num bom caráter e numa boa índole. E a gente acredita que se o indivíduo não tiver essa cabeça, que a gente, através dos nossos curéis, dos nossos rebós, da nossa metodologia, possa curar através de comida a esse ori, que é esta cabeça, e trazer esse indivíduo para próximo da gente. Eu vou trazer uma discussão que está em alta, que é sobre a questão de gênero, né? O todo, todos e todas. O candomblé é uma religião tão completa que ela trata do indivíduo a partir do seu ori e não do seu órgão genital. Tá? Então me entendam. O candomblé é uma religião de cuidado, de acolhimento. Então o que tentam fazer com a gente, que fizeram durante muito tempo, foi afastar, demonizar, jogar no canto, e aí para você ser aceito você precisa dizer que você tem um outro nome de uma santa branca católica que viveu, sei lá, na Capadócia, que aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, bebe cerveja, São Jorge, né? Mas foi criado não sei aonde, e não tem nada a ver com algum. A gente respeita os mais velhos, porque eles cresceram com isso e acho que não tem que apagar. Mas do Pai Dário para cá, não. As crianças crescem no Nixegum entendendo que Ibeje são as crianças nossas, que Oxum é uma mulher preta de lábios fartos, seios grandes, gorda, entendeu? A beleza de Oxum é essa beleza. É a beleza da mulher preta, como ela se autodescreveu ali, sou uma mulher preta, de trança gorda. Essa é Oxum. Inhansã é uma mulher que faz barraco, é escandalosa. É isso. A gente não tem esse nosso Deus, ele está em convívio com a gente no dia a dia. Exu é um homem que bebe, que fuma e que fala. Os meus deuses dançam. Então eu não posso eles não podem ser comparados com deuses que estão apáticos em cima do altar, com todo respeito. Mas você não pode falar o nome de Deus em vão. Entendo. Mas eu já falei aqui, Exu, Ogum, é em vão, não. Mas as pessoas esquecem, divinizar não é afastar. O meu Deus tem contato comigo, eu abraço os meus deuses. Os meus deuses comem, bebem, em alguns momentos fumam, mas sabem me dizer o que é certo e errado para ter a dignidade de estar aqui dialogando com vocês. Então não preciso me apartar. Eu batizo, eu faço casamento, eu faço lá o que chamam de extrema-unção, que eu chamo de axixê, e encomendar um corpo. Então eu não preciso hoje usar a religião de ninguém de muleta para que eu seja aceito. A minha religião precisa ser aceita e respeitada. Espero ter te respondido.
Bom dia a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado, perdão. Eu não sou funcionário e não tenho religião nenhuma. Por conta da minha professora, atualmente eu tenho tentado estar mais aberto a essas questões, porque, de uma maneira muito grosseiramente falando, né, a depressão está muito alinhada à desesperança, né, e como o nosso cérebro trabalha quando a gente não está com esperança, como isso influencia em tudo que o nosso cérebro produz para o nosso corpo, né, falando dentro da minha enorme ignorância. E a fé, a crença, a conexão espiritual, ela está muito atrelada à esperança, que é totalmente o caminho inverso, consequentemente na busca da melhoria, na produção do que o corpo pode oferecer de melhor para o organismo. E a partir dessa visão, e que eu falo para as pessoas que eu já fui esse ateu trevoso, esse ateu que não quer saber, esse ateu que quer ter raiva da religião, hoje eu falo que eu sou um ateu triste, porque para mim é muito desnecessário essa vida que se acaba no nada, que morre no vazio de você se tornar alimento de micro-organismos da Terra, para tudo que a gente vive, para tudo que o nosso propósito representa, o legado que a gente deixa para as pessoas, né? E com isso, e com o passado da minha família que tem cristão, evangélico, eu guardo todas as igrejas do meu pai, porque apesar de não ter religião, eu penso que é alguma coisa que foi muito importante para ele, e toda vez que eu ia para a escola, ele falava o nome das entidades que me protegendo. E eu queria salientar umas experiências aqui. Teve uma moça que eu me relacionei que ela falou assim, isso aqui é da minha religião. Eu não fazia ideia. Ela falava, isso te incomoda? E eu não fazia ideia. Eu falei, você vai me incomodar por quê? Eu sei lá. E aí, nesse trabalho que eu me encontro agora, que eu trabalho no almoxarifado do Hospital de Bom Sucesso, no Hospital Geral, né, o atual Hospital Federal, eu nunca me deparei com tantas pessoas no setor falando abertamente de religião de matriz africana. E eu falei, caraca, é a primeira vez que eu estou num lugar que tem tanta gente falando de santo, de algum, tudo. Eu falei, pô, bacana, o preconceito está diminuindo. E aí vem pesquisas dizendo que tem muitas pessoas, que tem até mais pessoas brancas nas religiões de matriz africana. E aí o que vocês falaram eu acho muito interessante, que é o que você falou. Não é uma questão de privilégio. É como as cotas. É uma necessidade de se trazer aqui um caminho que não é... Reparação. Isso, é um caminho de reparação, porque assim, olha, a gente vai construir uma ponte exclusiva assim para essa comunidade passar, porque essa comunidade foi lesada, atrasada, abandonada e não foi assistenciada por um período de tempo tão grande que não existe outra forma a não ser que criar um caminho que alguns vão entender como um privilégio, mas um caminho de exclusividade para que essas pessoas possam estar ocupando esses lugares, para que os próximos que virão não se estranhem fazendo parte desses lugares que são tão deles quanto de outras pessoas que já estão lá há muito tempo. Entendeu? Então, hoje isso me faz refletir, isso me dá um estalo de talvez não só a religião esteja maior, talvez as pessoas só estejam mais à vontade para dizer que são da religião. Entendeu? E aí vem essa fala, aliás, dessa moça aqui, que é muito importante, que talvez até que seja interessante que a gente possa andar com alguma coisa que simbolize a religião, porque a gente tem que se ver no próximo. Entendeu? A gente precisa se enxergar no outro. Se a gente não se enxergar no outro, é pontes quebradas, é separação, entendeu? Então, eu sou da religião A, você é da religião B. Vamos supor que você anda com o seu jaleco, você trabalha aqui, fazendo parte dos processos espirituais para auxiliar esses pacientes em momentos de crise, e que você ande com a sua cruz, que eu ande com a minha guia, que você ande com que seja da sua religião, porque a ideia aqui não é que todos nos vejamos iguais a partir da imagem religiosa, mas que todos nos vejamos iguais a partir de que somos livres para expressar essa espiritualidade. E que nesse momento que a gente se enxerga, a gente fala assim, olha que legal, ela está andando de guia, ele está com terço, ele está com não sei o quê, ele está de jihá, ou outro está com o Corão no bolso, tá tudo bem, tá todo mundo andando aqui, ninguém vai se atracar, não vai virar uma guerra do Oriente Médio, uma santa inquisição, uma coisa do gênero, não sei. Entendeu? Então, eu só queria salientar isso, que é muito importante que todo espaço onde se é estranho falar de um assunto, que a gente crie essa ponte e que essa ponte não seja chamada de privilégio.
que seja sempre visto da perspectiva da reparação, de uma necessidade de retomar um caminho que nunca vai poder mudar o passado, mas que a gente possa construir um futuro. Enquanto a gente tiver palavras que a gente tem medo de dizer, a gente tem que se perguntar: por que eu não posso dizer essa palavra? Por que eu não posso usar essa roupa? Por que aquela roupa é estranha? Isso é a porta de entrada para que a gente entenda o valor daquela palavra e como a gente pode reivindicar o direito dela de ser normalizado, porque foi o que foi passado aqui. É muito institucionalizado que a gente fale coisas cristãs e que está tudo bem, porque assim, a gente foi criado a partir dessa cultura, entendeu? Só queria salientar essa questão e obrigado aí pela atenção de todos. Arrasou, bom sucesso. Representou bom sucesso. E você sabe que a gente só está com alguns avanços graças a essa política de cotas. Por isso a gente está empretecendo cada vez mais esses espaços. Aí eu vou ter que dizer por que a grande parte da burguesia brasileira é contra a política de cotas. Por que a burguesia brasileira é contra a passagem de avião mais barata. É tudo isso, é a mesma coisa. É justamente para que esse povo, que é o meu povo, que não estou falando só de religião de matriz africana, estou falando do povo preto, que é 54% da população brasileira, não tem acesso. É exatamente isso. Eu sou a segunda pessoa não da família primo, mas de mãe, pai. Eu sou a segunda pessoa da faculdade. Axé. Então, assim, o que mais falou de que a faculdade não presta, o ambiente acadêmico não funciona. No momento em que as pessoas pobres, as pessoas não brancas, conseguem ter um acesso e se enxergar mais na faculdade, é no mesmo momento em que a grande mídia, a grande movimentação de comunicação que dissemina o que é certo e errado para o povo, começa a brigar uma ideia de que essa ferramenta que, na época da minha mãe, era serviço militar, serviço público e faculdade, era o santo grau da qualidade de vida, começa a entrar em decadência. No momento que outras pessoas começam a ocupar esse espaço. Entendeu? Verdade. Vamos sair desse almoxarifado, fazer uma militância aí, né? Preciso de soldados, né? Não estou nem chamando para religião. Eu estou chamando para militância. Vamos embora que eu estou precisando de soldados. Isso, vamos embora. O lado de cá tá precisando, hein? Vamos embora. Também não tem problema. Sua benção, meu pai. Vai ver sua benção. Eu sou de religião de matriz africana, quase padre, quase ex-padre que eu fui. E falando sobre essa questão de hospitalização, do acesso à pessoa de matriz africana para poder dar o passe e tudo mais, na casa que eu frequento, na cabana que eu frequento, o líder religioso, durante a pandemia, tinha um filho de santo que estava hospitalizado, precisou fazer uma intervenção, só que ele, já sabendo disso, que ele poderia sofrer esse racismo religioso, ele apenas se apresentou com a profissão dele. Eu sou psicólogo, eu vim falar com o meu filho que está internado. E como os dois realmente se pareciam, né, vim falar com meu filho. Ele chegou na enfermaria e foi lá, deu o passe e tudo mais, fez o que precisava fazer, saiu antes da cirurgia, a cirurgia correu tudo bem, graças ao bom Deus, e ele ficou aí, ó, me arrepio todo. E isso é uma realidade. Eita, glória! E assim, para mostrar que ele, já sabendo que ele poderia ser recriminado, ele usou da profissão dele, em si, do diploma dele, ao invés da condição religiosa, para poder ter esse acesso. E aí todo mundo falou assim, já que ele é psicólogo, então tem acesso garantido à unidade hospitalar e tudo mais, não deu problema nenhum. Seu nome? Felipe. Felipe, eu já me vesti de terninho, calça de linho, sapatinho social com a mochila cheia de ebó para entrar no Hospital Marcílio Dias, porque eu não consegui entrar e entrei e fiz meu ebó, mas como visitante. Exatamente. Posso nem falar, gente, não grava não essa parte, corta. Que agora estão tentando processar as famílias que pegaram os corpos lá na Penha. Imagina comigo, vão me processar porque eu entrei no hospital, pelo amor de Deus. Pai Dário, axé, com licença para saudar sua coroa. Eu queria
eu nunca me aventurei nessa seara e você veio para mostrar para a gente que institucionalizado não está a nossa religião de matriz africana. Como é essa militância dentro da religião de matriz africana, dentro das instituições? Por exemplo, o INTRO está abrindo a porta, está se colocando, né, como um espaço eclético, que é onde a gente pode se mostrar na religião. Como é que isso está em outras instituições? Você acabou de falar o que eu queria te perguntar. Como está isso dentro, por exemplo, de uma instituição militar, que a gente sabe que eles não têm acolhimento, que quando se fala de um grupo religioso, é um grupo espiritualizado, nunca na nação, nem no candomblé, e sim na parte kardecista, que é assim, é a base, vamos dizer, é uma base estudiosa e que não, vamos dizer assim, não afronta ninguém. Ele não está ali com fio de conta, ele não está ali com os seus axés. Então, eu queria saber isso. Como está essa militância da base de nação, né? Do nosso lado? A militância ela existe, né? A gente não para nunca. Mas vou te dizer como é que funciona tudo por conta do racismo. Vou tentar ser breve aqui, mas te responder. A gente, para entrar nos presídios, até pouco tempo atrás, a gente precisava fazer uma coisa chamada curso de capelania. Eu, babalorixá, tenho que fazer um curso, me tornar capelão para eu poder entrar no presídio para falar da minha crença. Nunca fiz, não vou fazer. Então, a minha luta na militância foi para dizer, eu não tenho que me tornar capelão se eu já sou babalorixá para poder entrar no presídio e falar da minha religião com alguém. Nos hospitais, a gente tem a lei federal que nos cobre. Mas se eu chego na ponta e o funcionário, sei lá, o assistente social ou o assistente social é de uma outra denominação religiosa, ele faz da minha entrada no hospital um verdadeiro inferno. Ele faz de tudo para empatar. Então, o que a gente precisa? O que é, por exemplo, esse meu trabalho de militância? É dizer a esses sacerdotes e sacerdotisas que eles podem, dizer, leva a lei aqui, faz um escândalo, porque se não te deixaram entrar, começa a chamar a atenção, é para ir, como diz assim, de bonde, a gente vai junto. Só que você imagina o cansaço que é você ter que fazer isso toda vez que um sacerdote ou uma sacerdotisa de matriz africana precisa fazer um ebó em uma criatura dentro de um hospital. No início desse ano, a prefeitura fez aquela coisa toda da lei de saúde complementar do SUS e uma semana depois revogou, acabou. Com o discurso de que não era ciência. Ora, além de racista, além de preconceituoso, é FDP. Porque é a nossa ciência. Se eu pego um galho de uma árvore, misturo com aquela e com aquela outra folha, 3 folhas, macero ela, quino ela com água e dou banho numa pessoa e eu estou melhorando, eu dou aquilo para beber, a pessoa melhorou, eu fiz alquimia, eu pratiquei ciência, eu realizei a cura, então peraí. Exatamente, que chame até de medicina popular, complementar, mas eu fiz alguma coisa. Então a nossa maior dificuldade hoje é por conta desse racismo religioso, as pessoas não entenderem esse diálogo. Isso está na unidade de saúde, isso está dentro das penitenciárias, isso está nos conselhos tutelares. 80% dos conselheiros e conselheiras tutelares do Estado do Rio de Janeiro são de outra denominação religiosa. Fanáticos religiosos que não aceitam que uma criança vá de branco e com fio de conta para assistir aula dentro das unidades de educação. Então, entende que assim, é o racismo de uma forma muito estrutural, muito maior que vai se dizimando. Então, a gente tem um trabalho muito grande de militância, a gente tem a mãe Flávia Pinto que está aí nos presídios, a gente tem o CEAP, a gente tem uma Renafro que fala de saúde, mas a gente precisa de verdade, a cada dia, a cada minuto, se reestruturar e montar táticas para que a gente consiga entrar. Por isso que eu disse aqui no início que é de dentro da unidade de saúde para fora. Essa unidade hoje, por exemplo, precisa pegar esse debate, esse diálogo aqui e disseminar aqui dentro. Né? A direção precisa entender a importância de trazer, não é só para
trouxe o paidário e cumprimos um protocolo. Não. A importância disso para ser dialogado entre a direção da unidade, para que as religiões de matriz africana, como bem disse meu colega ali, meu militante, que eu vou arrastar, que precisa dizer assim, ó, isso aqui não é privilégio, é reparação. Até outro dia, todas essas unidades de saúde tinham um crucifixo com Deus preso ali. Capelas, várias unidades têm. E não é nem dizer assim, é capela ecumênica. Mas você chega na capela ecumênica, tem o Cristo. Então a capela não é ecumênica. Foi o que eu falei dos símbolos. Não tem que ter símbolo nenhum, porque não dá para botar o símbolo de todas as religiões. Então não tem que ter símbolo nenhum, mas tem que ter dito assim, isso aqui é uma capela ecumênica para todas as religiões fazerem seus procedimentos. Mas não dá para ter na lei que eu posso entrar e fazer, e quando eu chego na porta do hospital, o segurança olhar minha bolsa e falar, essa pipoca não pode subir, não. Adiantou de quê? Eu não posso... eu tenho que ter o direito de falar, como é que vocês me disseram ali que fecha quando está na enfermaria, o boxe, biongo ali, fechar e fazer o meu ritual. Mas o hospital, a unidade de saúde, precisa me dar esse lugar. Essa segurança quem tem que dar é o hospital. Tem que partir de dentro para fora. Espero ter te respondido, viu? Maravilhoso! Vamos aplaudir com mais vontade? Olha, ela está aqui em cólicas porque ela precisa ir embora. E ela quer tirar a foto. E ela precisa tirar a foto. E eu querendo tirar foto com ela depois, o motorista não chegou, porque ela é fina, né, gente? O motorista não chegou. Olha, e aqui, ó. Vem todo mundo tirar rapidinho aqui, gente. Depois a gente encerra. Vem rapidinho. Não, você fica aqui em cima. Aqui, vem, gente. Aqui, ó. Não, fica. Então ele vai mais pra frente. Fica aí. Filha Junta mais pra cá. Gente, aqui, quem tem joelho? Pessoal que é jovem, vem aqui pra frente, ajoelha aí. Olha, quem tem joelho, ou vai aí pra cima também. Fiquei bem a beça. Fiquei do lado do paidário. Vem mais. Sobe aí, vai lá pra cima. Maravilha. Que mágica que eu consigo fazer aqui? Vai que dá. Peraí. Mais uma. Se alguém quiser levantar a mão assim e fazer. Obrigada, Felipe. Zé, cadê você? Que o Zé vai entregar uma lembrancinha aqui pro nosso paidário. O Ivani dos Santos vai ficar morrendo de ciúmes, que eu vou falar que eu trouxe o paidário ao Into. Aqui, ó, vai entregar o Zé. O Zé vai entregar para nós. Tira uma lembrancinha nossa. A nossa alegria de recebê-lo. Vem também. Tati Gisele, comitê, por favor. É cada posição que eu fico. Aí você me completa. A academia está em dia. Vai lá. Agora a gente vai explorar ela. Ela vai ter que vir com. Ela está vindo recente do andar aí. Vai ter que. Pode rir, meu pai, paga não.